1 Reis, capítulo 19, versículo de número 4. Como a pastora disse, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão espiritual. Tem muita gente que está se entregando a essa depressão. E Deus trouxe você aqui para dizer para você que você precisa mudar o seu caminho. Amém. Existem caminhos que Deus manda a gente sair deles. Existem outros caminhos que Deus manda a gente entrar neles. E no caso aqui do profeta Elias, Deus pediu ao profeta Elias que voltasse para o caminho aonde ele jamais deveria ter saído. Diz assim, 1 Reis 19, verso 4. Falando de Elias, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu em seu ânimo, o quê? A morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha aqui para a pastora Nadir. O profeta Elias, no capítulo anterior, ele havia tido uma das maiores experiências com o poder de Deus, aonde Deus deu para ele a vitória em cima de um exército de 450 homens, cujo propósito era perseguição, destruição de Israel, do povo do Senhor, dos profetas que falavam a verdade. Tanto que esses 450 homens eram chamados como profetas de Baal. E ali no confronto, o profeta Elias levanta um clamor. E naquele clamor, Deus permite que fogo caísse do céu e destruísse todos os inimigos que estavam afrontando o Deus de Israel, o povo de Deus e a vida do profeta. Amém. Mas havia uma mulher chamada Jezabel, a rainha Jezabel. E ela disse, através das perseguições e das ameaças, que ela mataria o profeta Elias. Assim como ele havia matado seus profetas, os 450 profetas de Baal, ela mataria o profeta Elias. E naquele momento, irmãos, o profeta Elias, ele teve uma dificuldade. Que dificuldade, pastora? De lidar com a perseguição e de lidar com a ameaça. Você sabia que a maioria de nós, posso generalizar, mas a maioria de nós temos dificuldades de lidar com a perseguição? A perseguição, geralmente ela vem porque você está no caminho certo. A perseguição, geralmente ela vem porque você está incomodando. A perseguição, geralmente ela vem porque você está vencendo. Você está rompendo, você está destacando, você está brilhando. Você está crescendo. Geralmente a perseguição vem porque pessoas pobres de espírito estão incomodadas com aquilo que você está experimentando, com aquilo que você está conquistando, aonde você está chegando.
A perseguição vem às vezes quando você está sendo invejado, quando o seu sorriso está incomodando. E nós precisamos vigiarmos, porque nas maiores vitórias da nossa vida, presta atenção no que a pastora está dizendo. O profeta Elias vivenciou uma das maiores vitórias da sua vida, você está entendendo? Temos que vigiar porque, às vezes, nas maiores vitórias da nossa vida, você pode enfrentar uma perseguição. E essa perseguição vem para tentar te neutralizar, tentar te paralisar e para te oprimir. Temos dificuldade de lidar com a perseguição, porque geralmente ela vem de pessoas que têm certa influência. Ela vem de pessoas às vezes que estão quase que na mesma posição que nós. Deixa o Espírito Santo falar. Amém? A perseguição vem quando as suas vitórias e as suas conquistas é vista pelo adversário como uma ameaça. Mas Deus manda dizer para você: não pare o seu sucesso por causa da perseguição de ninguém. Não se encolha, não se esconda, não se esquive por causa da perseguição de ninguém. Porque quem está te dando as vitórias é o braço forte do Senhor. É Deus que está abrindo porta, é Deus que está te respaldando, é Deus que está respondendo os seus clamores e fazendo o fogo descer. E muitas das vezes esse clamor tem sido com bastante lágrimas, debaixo de esforço, debaixo de campanhas, de orações, de momentos com Deus, de madrugadas com Deus, de fidelidade a Deus. Não pare a tua vida porque alguém está olhando torto para você. Assim diz o Senhor: Ele te escolheu, e através do seu testemunho de vida, daquilo que Deus tem para você, a glória dele vai se manifestar, e as pessoas vão olhar para você e vai dizer que o Deus que você serve fez isso. Segue a tua vida e guarda o teu coração. Após uma grande vitória, o profeta Elias é perseguido e é ameaçado. E ele deixou isso entrar no coração dele. O diabo sabe levantar a pessoa certa para te perseguir. Você pode falar para quem está do seu lado: o diabo sabe escolher a dedo a pessoa certa para te perseguir, para desestabilizar você. Você não está só. Vigia. Porque senão o diabo ele vai tentar trabalhar no teu coração as suas conquistas, suas bênçãos, a sua vida com Deus, as portas que Deus colocou a mão na maçaneta e abriu para você. Parece que tudo isso é em vão.
que mesmo vencendo a gente tem problema. Mesmo vencendo a gente continua enfrentando muitas situações inesperadas e de pessoas que a gente também jamais imaginaria que poderia se incomodar tanto. Naquele momento, olha para a pastora Nadir, por causa da perseguição e da ameaça, ele não teve estrutura para passar por isso. A Bíblia Sagrada diz, volta lá no versículo de número 4, a Bíblia Sagrada diz, verso 4, por gentileza, olha para você ver o perigo. E ele se foi aonde? Ao deserto. Olha aqui para sua pastora. Existe uma diferença de Deus te levar para o deserto. Quando Deus ele quer te levar para o deserto, Ele vai te ensinar a vencer os maiores inimigos do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Quando Deus ele leva alguém para o deserto, Deus quer ensinar muita coisa. Dependência, que Ele é o Deus que provê, que Ele é o Deus que cuida. Amém? Quando Deus nos leva para o deserto, nós estamos numa sala de aula sobrenatural com Deus, e nós vamos vivenciar milagres extraordinários, onde a nossa dependência total é só dEle, só de Deus. Só aceite ir para o deserto se Deus te levar, porque Ele vai ser como nuvem de dia e como coluna de fogo de noite. Ele vai cuidar de você 24 horas por dia. Mas no caso aqui, não era Deus levando o profeta para o deserto, ele que foi. Ele foi para o deserto com as próprias pernas. Diga misericórdia, Jesus. O Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: pare de ir para o deserto com os próprios pés, por conta própria, aonde você deixa o diabo tocar os seus sentimentos, por causa de situações que você está vivendo, que você está enfrentando. E ali você começa a perder o sentido. Você começa a achar que nada está valendo a pena. Você é alimentado pelos seus sentimentos negativos. Você é alimentado pelo seu desânimo. Você até esquece dos feitos do Senhor na sua vida e sente que tudo está sendo em vão. Pare de ir para o deserto com os próprios pés. O deserto é um lugar perigoso, irmãos. É um lugar aonde só vá se Deus te levar para o seu crescimento, para ver água saindo da rocha, maná caindo do céu. Amém, amada igreja? Para ver o cuidado de Deus, a escola de Deus na tua vida. E Deus mostrando para você que independente do que você viva, Ele não vai deixar você morrer no deserto. Mas não vá com as próprias pernas, Ele foi. E chegando lá, Ele se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e ficou conversando besteira. Você pode falar para quem está do seu lado: pare de conversar besteira. Senhor, chega! Vou dizer com as minhas palavras sem sair da verdade. Eu vou deitar aqui debaixo dessa árvore, eu vou dormir, eu quero morrer. Amanhã eu
não quero acordar. Me leve essa noite. Cansei. Embora eu estou lutando, vencendo, lutando, vencendo, lutando e vencendo, lutando e vencendo. Basta, Senhor. Quero saber de mais nada. Oh, meu irmão, quer um conselho? Quanto mais você pede para morrer, mais Deus vai te fazer viver. Aquele dia que você fala assim: Senhor, eu vou dormir hoje, não vou acordar amanhã. Meu irmão, 4 horas da manhã o anjo te dá um empurrão. Acorda, vai trabalhar. Acorda e vai orar. Senhor, mas eu queria ter morrido. Cumprido. Tem muita coisa para você viver. Tem muita coisa para você experimentar. Tem muita vitória para você alcançar. Eu quero que você chegue ao Monte Horebe, o monte da glória de Deus. Diga misericórdia. Irmãos, parece algo simples, mas a perseguição e a ameaça estava provocando no profeta Elias um suicídio espiritual, aonde ele desejava morrer. Continuando no versículo 4, e ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija d'água, e comeu e bebeu, e tornou-se o quê? A deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido, muito longo te será o seu caminho. Aleluia. Olha aqui para a pastora. Nós temos um Deus que nos ama muito. Olha aqui para a pastora Nadia. Quando você está enfrentando uma depressão espiritual, veja o motivo aqui, não é o mesmo que o profeta Elias. Foi outras situações que você enfrentou, que está enfrentando, e você está sentindo que você está se esfriando. Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho para te ajudar, porque Ele te ama. Amém. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Às vezes é uma pessoa que você nem conhece, às vezes são pessoas que você conhece. E Deus enviou um anjo até o profeta Elias. Diga glória a Deus. Entendo o que a pastora Nadia está falando aqui. Hoje Deus está enviando a pastora Nadia até o seu coração, para te dar essa palavra, para te ajudar. E hoje o Senhor está colocando diante de você pão e água. O pão que representa a palavra, e a água é o fluir do Espírito Santo aqui neste santo lugar. Desde os louvores, das orações, você está comendo e você está bebendo. Amém, amada igreja? Deus quer você se levantando. Deus falou para o profeta: profeta, você está aí deitado debaixo dessa árvore, pedindo a morte.
essa depressão espiritual, esse desânimo. Levanta-te, Elias. Levanta-te. Deus não quer você caído. Deus quer você de pé. A sua família precisa de você de pé, meu irmão. A sua família precisa que você esteja de pé, minha irmã. O teu marido, a tua esposa, os seus filhos precisam de você de pé. Você precisa estar de pé diante da vida. Levanta-te, diz o Senhor. É hora de voltar a se alimentar, porque o caminho é longo. Tem uma estrada ainda, um percurso que você não fez. E Deus quer que você termine o seu percurso. Deus quer que você termine a sua caminhada. Que você não pare até que você chegue ao céu, aleluia. Levanta-te, vai comer, vai se alimentar. Eu vou dizer para você que existem momentos que a gente precisa aprender a fazer as nossas próprias refeições. Quem aqui sabe cozinhar? Mas olha para a pastora Nadir. É muito importante você aprender as suas refeições. Você ter o seu cardápio celestial também dentro de casa, onde você mesmo vai lá para o fogão. Amém, amada igreja? Aonde você mesmo prepara a sua refeição, você medita na palavra, você tem o seu momento de oração, como o Espírito Santo aqui nos treinou nos 5 domingos da prudência. É importante você aprender a fazer as suas próprias refeições. Diga glória a Deus. Mas olha aqui para a pastora Nadir. A força que o profeta Elias precisava foi dada pela comida preparada pelo anjo. Amém. Olha para a pastora Nadir. Você precisa se alimentar na igreja, também em casa, mas você precisa se alimentar na igreja. Amém, amada igreja? Talvez as nossas refeições diárias em casa nos mantêm, nos sustenta, mas a que dá força é aquela que o anjo dá, que o anjo traz da parte de Deus. É aquela que o próprio Deus prepara e diz para você: eu fiz esse pão, eu preparei esse pão, eu trouxe essa botija de água para te dar força na caminhada. Você consegue entender esse mistério? As suas refeições em casa te sustenta, pode até te manter, mas o cardápio celestial trazido pelo anjo é que te dá força nos pés e nas pernas, é o que te dá força para caminhar. Aprenda a preparar suas refeições, mas seja humilde também para se alimentar daquilo que o Espírito Santo quer que você venha ingerir. Porque às vezes em casa nós somos seletivos. Quem está entendendo, amada igreja? Mas na casa de Deus, você não ouve o que você quer, você ouve o que você precisa. Às vezes o próprio Deus fala: tem sal demais nessa comida aí, filho. Está faltando sal. Você não bebeu 3 litros de água por dia, filho? Sim ou não? Você fez uma refeição por semana? Só comeu lanche?
E essa doçaiada? De novo foi fazer o brigadeiro. Só leu promessa: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você vem hoje no culto, Deus usa a pastora Nadir para preparar aquele frango com quiabo, porque ela é mineira, com polenta e jiló. Amém? E você só gosta de Coca-Cola, e Deus usa a pastora Nadir para preparar aquele suco de maracujá, para você aprender a descansar em Deus. Para pôr um pouco de pimenta no pé. O nosso cardápio em casa não é muito certo não, viu, irmãos? Embora precisamos. Quantas vezes você fala assim: Deus, fala comigo. E Deus diz assim: arrependei-vos. Não, não é isso não. Ah, sim, consolai o meu povo. Aleluia, se pode aplaudir Jesus. É a comida do anjo que deu força para que Elias começasse o seu tratamento. E não é fácil não, irmãos. O anjo deu pão, deu água, e o pão estava quentinho. Quem aqui gosta de comer pãozinho quentinho? É gostoso, né? E a água do Espírito, amém? E sabe o que ele fez? Era para ele levantar, amém? Deus falou que o caminho era comprido, era longo. Ele voltou a deitar de novo. Olha aqui para a pastora Nadir. Posso ser profeta na tua vida? Deus manda você já tem força para caminhar. Por que você ainda está deitado? Deus já te deu força para se levantar, sacudir o pó do pé. E não é nem para caminhar. Tem gente aqui que Deus já deu força, é para correr. E a pessoa continua deitada. Acorda, valente. Acorda, valente. Sabe o que Elias fez, irmãos? Ao invés de pegar aquele alimento, botar para quebrar, colocar um calçado novo no pé, dizer: eu vou voltar para a jornada, para a caminhada, para o percurso. Diga glória a Deus. Deus nunca falhou comigo, Deus me deu vitória até hoje. Se essa mulher está me perseguindo, está me ameaçando, o problema é dela. Se Deus me fez vencer 450 profetas de Baal, a me fazer vencer essa aí, que é uma só. Eu não posso esquecer do Deus que eu sirvo. Diga glória a Deus. E o que o profeta fez, pastora? Olha o versículo 8. Levantou, pois, e comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de quem? De Deus. Diga aleluia. Depois o anjo foi novamente, tocou, falou para Elias que ele deveria levantar. Ele se levantou, comeu de novo, diga glória a Jesus. E ele conseguiu caminhar por quantos dias? 40 dias. Você está entendendo a força da comida do Senhor? Esse culto aqui te faz andar 40 dias. Te ajuda a enfrentar o percurso de 40 dias. Imagina quantos alimentos e água você beber, mais você vai avançar, você vai chegar longe. Poder da presença de Deus, o poder do pão, o poder da água, o poder de se alimentar no Senhor. Você está entendendo a proporção, amados? Sim ou não?
Hoje Deus está te dando força para vencer 40 dias. E tem gente que não está usando essa força, está voltando a deitar de novo. Deus está te potencializando. Sai dessa depressão espiritual. Você já tem força. O diabo está dizendo que não, mas ele é um mentiroso. Ele não quer o seu posicionamento. Aleluia. Sabe o que Elias fez, irmãos? Caminhou. E no versículo 9, ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: o que fazes aqui, Elias? Voltou Elias de novo a falar demais. Diga misericórdia. Não alimente os seus maus sentimentos. Não alimente os seus problemas. Se alimente do pão e da água que o anjo está entregando. Que o Espírito Santo está falando à igreja. A angústia não pode ser o seu alimento. A depressão não pode ser o seu alimento. Amém, amada igreja? Posso falar uma coisa para vocês? Olha para a pastora Nadia. Vou abrir um parênteses. E não entra na paranoia, não. Tem gente que acha também que todo mundo está perseguindo ela. Todo mundo é contra ela. Diga misericórdia. Ela vai para o deserto sozinha e fica lá, alimentando coisas que só está na cabeça, aqueles problemas imaginários. O caso de Elias foi uma verdade. Eu não sei porque o Espírito Santo está abrindo esse parênteses. Você está entendendo? Ei, fulano nem me cumprimentou, nem te viu. Te viu. Ixi, fulano está com a cara feia. De ficar procurando cabelo em ovo. Amém, amada igreja? Você não te cumprimentou? Cumprimenta você. Eu não espero ninguém me cumprimentar, irmãos. Eu cumprimento todo mundo. Sabia disso? Para mim não te cumprimentar, não te dar uma corri para você, porque realmente eu estou pensando na moda bezerra, eu não te vi. Estou distraída mesmo, não espero ninguém chegar. Oi, pastor, eu falo, tudo bem? Quem já percebeu isso? Eu acho você longe de cumprimento. Se você passar atrás de mim, eu seguro a tua mão para te dar um abraço antes de você ir embora. Já segurei a mão de alguém aqui para dar um abraço? Já, né? De muita gente. Falo, peraí que eu não te cumprimentei direito. Diga glória a Deus. Ele foi para a caverna. Diga misericórdia. Nós temos que vigiar, a gente não entrar nas nossas cavernas existenciais. Amém, amada igreja? Os nossos vazios. Porque isso dá depressão, o quê? Espiritual. E quando Deus percebeu, pastor Neto, o senhor parece com o profeta Elias. Sobe aqui, por favor. Vamos aplaudir Jesus. Parece o profeta Elias. Fica na caverna aí. Deus deu comida 2 vezes, Deus deu água, amém? Estava forte para caminhar, ele começou a caminhar, chegou lá no Monte Horebe. Ao invés de subir até o topo, ele entrou aonde? Na caverna. Em vez de acabar chegar até o topo, ele preferiu entrar na caverna. Quem mandou ele entrar na caverna? Deus falou que era para chegar ao Monte Horebe, e não a caverna do Horebe.
profeta Elias entrou na caverna, Deus disse: o que você está fazendo aí? Amém? Para de fazer graça. O que você está fazendo nessa caverninha? O que você está fazendo aí? Talvez você está aqui hoje esperando uma resposta, e Deus te surpreende com uma pergunta: o que você está fazendo nessa caverna? Eu já te dei alimento para caminhar. Você quer resposta? Eu que estou te fazendo uma pergunta. Ele começou a falar um tanto de coisa. Estou sendo zeloso, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, busco a minha vida para me tirarem. E ele disse, sabe o quê? Vou dizer, tá bom? Sai para fora! Amém? E põe-te nesse monte. Amém? Olha o que Deus está falando, Elias. Não é para entrar na caverna, é para ir para o monte. Diga glória a Deus. Sai dessa caverna e vai para o monte, perante a face do Senhor. Sai da caverna e vai para a presença de Deus. Continua na caverna, por favor, profeta. Entra lá de novo. Não na caverna aí. Olha para você ver. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande o quê? Forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava onde? No vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava onde? No terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Algumas traduções dizem uma brisa suave. Diga glória a Deus. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que você está fazendo aí, Elias? O que fazes aqui? E ele voltou de novo a dizer: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. Aquilo estava cauterizado dentro dele. Toda hora ele está falando a mesma coisa. Cura o seu vocabulário, se liberte dessas palavras. Para de ser maçante. Me fizeram isso, me fizeram aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro. Até quando, Osasco? Que disco arranhado é esse? A gente que é pastor, a gente passa cada prova, irmãos. E a gente atende a pessoa um ano falando do mesmo problema. Tem gente que eu falo: deixa que eu falo para você. É assim, pastor Anselmo? Deixa que eu vou falar o que está acontecendo com a senhora. Vira a página. Deus tem uma história nova. Sabe o que o Senhor disse para ele no versículo 15? Eu estou encerrando. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho. Diga glória a Deus.
Uma pastora disse: tem caminhos que Deus manda sair, tem caminhos que Deus manda voltar. Volte a ser forte, volte a congregar, volte a orar, volte para a presença de Deus, volte a ser santo, volte para a obra. E não importa o que se levante contra a sua vida, Deus é contigo para te fazer vencer tudo. Volte para o Senhor. A Bíblia Sagrada diz, olha, que houve um vento. Vamos fazer um som de um vento? Todo mundo vai. Que vento fraco é esse, irmão? Vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... O profeta Elias achou que Deus estava no vento. Ele olhou, mas Deus não. Volta para a caverna. Cadê o batera? Baterista, cadê você? Corre aqui, filho. Veio um terremoto. Terremoto. O profeta achou que Deus estava onde? Deus não estava. Volta para a caverna. Vamos tentar fazer um som do fogo aí? Som do fogo queimando. O fogo tem o seu som. O profeta Elias dá uma olhadinha. Deus não estava onde? No fogo. Volta lá, querido. Irmãos, Deus é o Deus do vento. Amém. Do terremoto e do fogo. Amém. Deus opera em grandes sinais. O próprio profeta teve uma experiência com o fogo de Deus. Sim ou não? Mas naquele momento, olha para a pastora Nadir. Deus se manifestou ao profeta Elias numa brisa. Numa brisa suave, delicada. Para você enxergar uma brisa, você precisa observar muito. Sim ou não? Quem aqui já viu uma brisa? Parece muito com o orvalho. Não é verdade? A presença de Deus foi até o profeta Elias através de uma brisa. Uma voz mansa e delicada. Era Deus. Diga glória a Jesus. E o profeta Elias saiu, e aquela brisa disse para ele, aquela voz: volta. Volta para o teu caminho. Volta a ser aquele profeta, aquele homem de Deus, valente, aquele guerreiro que não tem medo de nada, aquele homem de oração, dependente. Amém. Volta. E eu quero dizer para você algo que o Espírito Santo de Deus, ele me falou uma vez. Você pode falar para quem está do seu lado o seguinte: aprenda a enxergar Deus nos detalhes. Às vezes Deus está aí na brisa. Diga glória a Jesus. Às vezes nós esperamos um vento forte, né? Ele é o Deus do vento. Ele é o Deus do terremoto. Ele é o Deus do fogo. Às vezes nós achamos que Deus está conosco só nas grandes manifestações. Você está entendendo, filho? Deus também opera através da nossa vida.
E a brisa é tão poderosa quanto o vento, a brisa é tão poderosa quanto o terremoto e quanto o fogo. Diga glória a Jesus. Você está conseguindo entender o que o Espírito Santo está te falando? Olha para os detalhes da sua vida. Você não tem motivo para ficar na caverna, para você sair dela. Deus não está deixando faltar nada para você e para a tua família. Olha Deus nos detalhes. Diga glória a Jesus. E a brisa de Deus é Deus tratando a gente de dentro para fora. E se você já reparou, irmãos, que no final da tarde, às vezes as plantas, né, estão ressecadas, estão caídas, estão murchas, sim ou não? Aí a brisa cai. Às vezes nas madrugadas, na noite, aquele orvalho, às vezes chega até molhar. Aí você olha, está tudo com vida. Você olha a sua salsinha, estava tudo caída, 5 horas da tarde. Elas estão todas de pé. Você olha a cebolinha, mesmo às vezes machucadinha, ela levanta. Sim ou não? Mesmo machucadinha, a cebolinha está lá, queimadinha de sol, mas está lá. Com a pontinha fritinha, né, irmãos? Danificada pelo sol, mas ela está lá, de pé. A brisa de Deus nos mantém vivos. Oh, aleluia! Ele vem como brisa suave. E Ele vem sobre mim como brisa suave. Tua voz ecoa forte, eu posso ouvir. Posso ouvir chamar o meu nome, eu me rendo. Eu me rendo à tua presença, Senhor. E ela vem sobre mim como brisa suave. Sua voz ecoa forte, eu posso ouvir. Posso ouvir chamar o meu nome, eu me rendo à tua presença, Senhor. Diga para Ele: eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Você pode dizer para o Senhor que você ama Ele. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Deus está te mantendo vivo. Não pare, Elias. Sai da caverna. O que você está fazendo aí dentro? Volta para o seu caminho.